Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, dando sequência na leitura. Hoje nós iremos concluir, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Evangelho de Lucas e iniciar o quarto e último Evangelho, que é o Evangelho de João. Capítulo 23, né? Aí nós vamos concluir no capítulo de número 24 e vamos iniciar João, o Evangelho, capítulo 1. Jesus perante Pilatos e Herodes. Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo de dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Pilatos perguntou, dizendo: tu és o Rei dos Judeus? E ele respondeu, dizendo: disse-lhe, tu o dissesses. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroçando o povo, ensinando por toda a Galiléia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes. E também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. E interrogando-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou, escarnecendo dele, vestiu uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois diante andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa. Mas toda a multidão clamou a um com uma só voz, dizendo: fora daqui com este, fora daqui com este, fora daqui com este, solta-nos Barrabás. O qual fora lançado na prisão por causa de uma rebelião ou uma sedição feita na cidade e um homicídio. Falou, pois, outra vez a Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, disse: mas que mal ele fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que no caso era Barrabás, que eram o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus no caminho do Gólgota. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha no campo, e puseram a cruz às costas para que levasse após Jesus. E seguia grande multidão do povo, de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e os outeiros, cobre-nos, porque se o madeiro verde fazer isso, o que fará o seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, e com eles estavam para serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui eu preciso pontuar. Você observa o ministério de Jesus, é algo assim fantástico, a ser observado, a ser copiado, a ser seguido, a ser imitado. Jesus, ele não apenas ensinava verbalmente, Jesus não apenas falava com palavras de efeito, palavras com jargões. Jesus, ele orientava, Jesus, ele ensinava com autoridade, mas o mais importante de tudo que eu vejo aqui é que Jesus fazia.
executava, ele cumpria. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois da oração do Pai Nosso, ele ensina que se nós perdoarmos, Deus irá perdoar, e se nós não perdoarmos, Deus não irá nos perdoar. E olha o que ele faz aqui agora. Ele está crucificado. Ele está crucificado. No capítulo de número 23 e o versículo de número 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Evangelho é muito mais do que palavras, o Evangelho é muito mais do que frases de efeito, o Evangelho é muito mais do que jargões de pregadores que vão mexer com o seu emocional, os seus sentimentos. O Evangelho é um livro, o Evangelho é a boca de Deus, o Evangelho é a palavra de Deus, é o nosso livro de fé, regras e, o mais importante de tudo, práticas. Precisamos praticá-lo, precisamos agir, precisamos viver o Evangelho. E Jesus aqui está nos dando uma lição. Pense comigo, ele havia sido chicoteado, ele havia apanhado no rosto, no corpo, ele estava com uma coroa de espinho, cuspiram nele, xingaram ele, judiaram dele. Qual era o sentimento que você estaria nesse momento? Às vezes a pessoa pisa no nosso pé, não pede desculpa, a gente já fica revoltado. Às vezes uma unha do dedo encrava, a gente já fica numa ira. Jesus passou por tudo isso. E se não bastasse, agora está crucificado. Cravos pontiagudos transpassaram pés e mãos. E ele vai dizer: Pai, ele vai fazer uma oração, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pense nisso. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando também, os príncipes zombavam dele, dizendo: Os outros salvou, salve a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam. Chegando-se um, apresentou-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima, onde ele estava, um título escrito com letras grandes romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era isso quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hora sexta, meio-dia, hora nona, às 3 da tarde. Escurecendo o sol, rasgou-lhe ao meio o véu do templo. E clamou Jesus com grande voz e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Ou seja, o tetelestai, o está consumado. Missão cumprida, missão concluída. Agora, nesse momento, quando o véu do templo se rasga, o que está simbolizando aqui? Que não precisaríamos mais de um mediador, de um sumo sacerdote, que entrasse uma vez por ano no lugar santíssimo e aspergisse o sangue na tampa do propiciatório e intercedesse por nós. Não mais. Agora, quando o véu se rasga, nós temos o livre acesso. Nesse exato momento onde você está, você tem o livre acesso de falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Onde eu estou, nós temos essa dádiva, esse presente, essa graça, porque agora o sacrifício maior havia sido concluído. Jesus havia pago pela tua vida, pela minha vida, pela de toda a humanidade, os pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Esse é um chamado sacrifício vicário. O que significa a palavra vicário? Substitutivo. Lembra de uma época que você estava na escola? Principalmente aí, de quarta série em diante, aí a professora faltou, aquela alegria de repente vinha e falava assim: não, mas vai ter um substituto ou uma substituta. É justamente isso que essa palavra vicária significa. Jesus, ele nos substituiu. É o que Isaías diz no capítulo 53. Verdadeiramente, ele levou sobre si, ele tomou sobre si
as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, a palavra pisadura aqui é pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. Você pode glorificar a Deus aí por isso? Que hoje você tem um livre acesso para poder chegar diante do Pai sem mediador nenhum. Não precisa de amuleto, não precisa de fitinha, não precisa de A, de B, de C. Você tem um livre acesso e pode falar com o Pai. Quando o véu foi rasgado, é justamente um novo tempo, uma nova era estava se iniciando. A era, o tempo da graça, do favor imerecido. Por quê? Porque quando o testador morre, o testamento passa a fazer efeito. Quando o testador morre, o testamento passa a ser validado. Então aqui agora, quem morreu? Jesus. Lembra que ele fala na última Páscoa e na primeira ceia? Esse é o sangue do novo testamento, da nova aliança, que será derramado por vós. E o que acontece? Ele derrama o sangue. E agora, desse momento em diante, a partir desse sacrifício, a partir da obra vicária, do sacrifício salvífico na cruz do Calvário, na montanha da caveira, inicia-se um novo tempo, uma nova era, uma nova dispensação. Qual seria? Ele ressuscita, e depois de ele ressuscitar, ele vai falar para os discípulos ficar na cidade de Jerusalém, e aí vem a descida do Espírito Santo, e ali então inicia-se a igreja, e ali nós começamos a dispensação, ou o tempo da graça. E o que é a palavra graça? O favor imerecido. E tudo isso foi motivado por um sentimento, tanto no Pai como no Filho. Qual foi? Amor. Porque Deus amou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho amado, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Então, a maior prova de amor que nós podemos ver em toda a humanidade, em todo o globo terrestre, foi essa. Ele se sacrificou, ele se doou, ele se entregou como um cordeiro mudo, calado, sem mancha, sem mácula, sem transgressão, sem iniquidade, sem pecado, motivado por um sentimento chamado amor. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho nos atos dos outros da cidade de Arimateia, que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, ou seja, numa rocha, aonde ninguém ainda havia sido posto. Era, pois, o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que já tinham vindo com ele da Galiléia seguiam também, e viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo, e voltando-se elas, prepararam as especiarias e os ungüentos, e no sábado repousavam conforme o mandamento. Capítulo 24, a ressurreição. No primeiro dia da semana, de madrugada, foram com elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, baixando o rosto para o chão, e eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das suas palavras, e voltando ao sepulcro anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, e as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como devaneio, e não creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixou-se, e viu só os lençóis posto, e retirou-se, admirado consigo, naquele caso, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia,
dois deles para uma dois deles para uma aldeia que tinha distância de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: És tu um peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, das quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto um varão de anjos dizer que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e o acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele disse: Ó nécios, ou seja, ó tolos, ó homens de pouca fé, ó nécios, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia mais adiante, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e disse, e lhes deu. Abriu-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho, e como o deles foi conhecido no partir do pão. A aparição de Jesus aos 11. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viu algum espírito. E ele disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dize isto, e mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram a parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles, e disse: São as palavras que vos disse, estando ele convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão. E levou-os para fora até Betânia, e levantando-se as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Essa foi a conclusão do Evangelho de Lucas. Nós vamos orar, entregando essa leitura, e depois nós vamos orar, iniciando a leitura do Evangelho de João. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por termos concluído a leitura do terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas. Pai, continua abrindo nosso entendimento, continua nos ajudando, meu Pai, que é o mais importante de tudo, não apenas ler, mas meditar, e além de um pouco mais, a executar, a cumprir, a praticar, seguindo o seu exemplo, que não só falava, que não só ensinava,
que não só ordenava, mas que fazia, que executava e que cumpria. Essa é a nossa oração. Que o Senhor continue nos ajudando, nos dando graça, nos dando força e fé, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos iniciar o quarto e último dos evangelhos. Lembra que eu expliquei e especifiquei sempre pontualmente que o evangelho de Mateus para os judeus apresenta Jesus como rei, o evangelho de Marcos para os romanos apresenta Jesus como servo, o evangelho de Lucas 100% homem, 100% Deus e para os gregos. Agora o evangelho de João é um evangelho peculiar. Ele não é um evangelho sinótico. Então ele é totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. É um evangelho que apresenta Jesus como Filho de Deus e apresenta Jesus como Filho do homem, e é um evangelho universal. É um evangelho para o mundo todo. Perceba que é somente no evangelho de João que nós vamos ver ele dizendo assim, ó, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse evangelho de João, também chamado do evangelho do amor, do discípulo do amor, que além do evangelho de João, escreveu também a epístola de 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse. Portanto, esse João não é o Batista, é o João amado, é aquele que na última Páscoa e na primeira Santa Ceia reclina a sua cabeça no seio, no peito de Jesus, e ele é chamado de discípulo do amor. Tá bom? Então vamos iniciar essa leitura do Evangelho de João como uma oração também. Senhor nosso Deus e Pai, agora estamos apresentando diante do Senhor o quarto Evangelho, o Evangelho de João. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa psique, que o Senhor venha trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos, que nada venha nos impedir, e que através desse Evangelho, o Evangelho do amor, o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pela palavra, o nosso amor pela obra, o nosso amor pelo próximo, possa aflorar, possa ser revigorado, possa ser fortalecido, possa ser aumentado, e que esse amor de Deus que nos envolve, que nos constrange, possa também, meu Pai, através das nossas vidas, alcançar outras pessoas. Pai, que essa leitura venha a ser uma leitura de edificação e de elevo espiritual. Em nome de Jesus, repreende todo mal, repreende todo desânimo, repreende toda tristeza, repreende todo pensamento contrário, oscilante, variante, duvidoso, incrédulo, mundano e profano, toda preguiça, todo desânimo, toda letargia caia por terra e nos ajuda, meu Pai. Assim como o Senhor nos ajudou no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, pedimos agora que o Senhor nos ajude no Evangelho de João. É o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar. Evangelho de João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que ele testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Um ponto interessante que aqui muitas pessoas desconhecem, mas como um bom bereano que sou, eu preciso trazer isso para você. Lembra que eu falei para você, ó, em Mateus nós temos a genealogia real, né, que vem lá de Davi, até provando que de fato Jesus era da tribo de Judá. Em Lucas temos a descendência humana, que vai buscar a descendência desde Adão até chegar na linhagem do nascimento de Jesus. Mas aqui em João nós temos a descendência divina. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso, por isso que o Beirano está te ensinando. No princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. E o Verbo e a palavra estavam com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então está dizendo que a genealogia do Senhor divina, lá no céu, lá na glória, lá no resplendor da glória, no princípio, ele estava com Deus. Entende isso? Olha que bacana. Então você vê, olha que revelação João revela. E você vê que ele fala, ó, veio para o que era seu, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você vê que ele vai falar sempre sobre mundo, mundo, mundo. Por quê? Porque é um evangelho universal. Veio para o que era seus, ou seja, eram os judeus,
e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Tá? Os que creem no seu nome. Vamos avançar. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu ouvia, de quem eu dizia que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. Olha agora que detalhe interessante no versículo 17 do capítulo 1. Porque a lei fora dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Lembra que eu falei no capítulo anterior que quando o testador morre, agora o testamento passa a vigorar? A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este se fez conhecer. E este é o seu testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem és tu? Elias? Disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. E disseram: quem és tu para que demos resposta àqueles que nos enviaram a dizer de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus, e perguntaram e disseram: por que batizas, pois se tu não é Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que nem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, o qual não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Essas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a qual vos disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já é primeiro do que eu, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, disse-me, e disse: sobre aquele que virdes descer o Espírito Santo e sobre repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo eles que o seguia, e disse: o que buscais? E ele disse: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª, e era André, irmão de Simão Pedro, e um dos dois que ouviram aquilo que João o que havia seguido. E este chamou o primeiro, ao seu irmão, Simão, e disse: achamos o mestre, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, ou filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir para a Galiléia e achou Felipe, e disse-lhe: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei, nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diz-lhe Felipe: vem ver. E Jesus viu a Natanael, e viu ter com ele, e disse: eis aqui um verdadeiro varão israelita em que não há dolo, em que não há engano. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que essa verá. Disse: na verdade verás, vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Essa foi a leitura de hoje. Esse ponto aqui de Natanael é algo fantástico. Mostra a presciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Por quê? Na vida de Natanael, olha que Jesus falou. Falou sobre o seu passado, falou sobre o seu presente e apontou para o seu futuro. Passado, eu te vi debaixo da figueira. Quando ele encontra, eis aí um verdadeiro varão israelita que não há dolo, que não há engano. Futuro, que ele veria os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E ele se tornou um discípulo, e o que ele viu?
lá na frente ele não viu os anjos subindo e descendo, ele não viu quando Jesus ascendeu, ele viu, ele foi um discípulo ocular, ele caminhou com Jesus. Então esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, o Deus que nós servimos, que é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, amor, fiel, justo, imutável, verdadeiro, justo, alfa, ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o todo-poderoso Deus. Que Deus te abençoe, que essa leitura possa trazer um elevo, edificação para o teu espírito, para o teu corpo e para a tua alma. Até amanhã, querendo Deus.